para te contar da rodada do Mineiro, hein? É a última da primeira fase. Com o Galo, porque o torcedor atleticano está ansioso, né? Para ver um pouco mais da principal contratação para esse ano. Gustavo Scarpa chegou, mas ainda não engrenou com a camisa do Galo. O olhar é de quem ainda está à procura daquele passe de rara qualidade. Scarpa, a gente vê a qualidade, né? O passe perfeito para chegar na frente pro Paulinho. Do chute com o endereço certo. Gustavo Scarpa teve uma oportunidade daquelas. Do futebol que o trouxe como principal contratação até o momento do Atlético para a temporada. Aí o Scarpa, ainda em busca do primeiro gol dele com a camisa atleticana. Gustavo Scarpa estreou na segunda rodada do Campeonato Mineiro contra o Democrata. De lá pra cá são 6 jogos, 100 gols e 100 assistências. Tanto no Fluminense quanto no Palmeiras levou 8 jogos, coincidentemente, para participar de um gol pela primeira vez. Acho que o Atlético, eu imaginava que pudesse ajudá-lo mais se tivesse mantido a estrutura do ano passado, mas como o funcionamento do time mudou muito, eu acho que é natural que o Scarpa esteja demorando muito. O técnico Luiz Felipe Scolari pediu calma com o jogador, que ele conhece bem desde os tempos de Palmeiras. Não é que ele tenha falta de ritmo, ele tem falta de entrosamento. Ele jogou muitos anos no Palmeiras, ele jogava de um jeito, o Veiga fazia aquilo ali naturalmente, e aí eles mudavam de posição e tudo mais. Nós não temos um jogador com aquela característica, tem outras características, então as adaptações elas vão surgindo. Não vou cobrar que seja imediato. E o próprio camisa 6 do Galo já assumiu que sabe o que falta para voltar à melhor fase que viveu na carreira. Eu preciso pegar um pouco mais de ritmo ainda, mais condição tanto física quanto técnica. Futebol, cara, eu tenho visto que é 80%, 90% de confiança e eu tô precisando retomar isso. Essa confiança que Gustavo Scarpa busca reencontrar já faltou também para quem hoje é ídolo no Atlético, mas que quando chegou ao clube demorou um tempo para brilhar. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar meu melhor futebol. E desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que eu não tive uma sequência de 3, 4 jogos seguidos. É muito difícil. Quando chegou ao Galo, Hulk demorou a se firmar entre os titulares. No primeiro clássico contra o Cruzeiro, por exemplo, saiu do banco de reservas e acabou expulso. O Hulk cresceu ali para cima do Potker. O Rômulo parece estar tentando acalmar todo mundo ali. A virada veio pouco tempo depois. Hulk foi protagonista de um ano mágico e inesquecível para o torcedor atleticano, que comemorou 3 títulos. E o Galo é super campeão do Brasil! O início de 2024 não tem sido difícil apenas para o Scarpa. Artilheiro do Brasileiro e do Galo no ano passado, Paulinho vive a pior seca de gols com a camisa do Atlético. Calma, nós temos um excelente time, nós sabemos disso, mas a gente vai arrumando e vai ajeitando porque tem outras características. O nosso time no ano passado não tinha um ponta do estilo Alisson, não tinha um meia do estilo do Scarpa. E eu espero que esses jogos venham me fortalecer e dar essa confiança que eu estou precisando. O início pode não ter atendido ainda às expectativas, mas Gustavo Scarpa tem potencial para fazer o torcedor acreditar. Ele também precisa confiar. Os jogos da última rodada do Mineiro são todos amanhã, hein? Confrontos de Cruzeiro, Atlético e América estão aqui. E, gente, saiu ontem a tabela do Brasileirão 2024. Começa no dia 13 de abril. O Atlético estreia contra o Corinthians, fora de casa, e o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão. O clássico é logo na terceira rodada, hein? Com o Galo como mandante. E a CBF definiu que o Brasileirão não vai parar para a Copa América entre os meses de junho e julho. 4h30 da tarde, Atlético e Patinga, transmissão ao vivo aqui na Globo. Inclusive, estarei escalada para essa transmissão. Breno Galante. Último dia de treino, né? Mais cedo, agora sim, fechada a preparação para a última rodada do Campeonato Mineiro, né, Matheus? Pois é, Léo, um abraço para você, para os ouvintes ligados na FM O Tempo. Os jogadores treinaram pela manhã na Cidade do Galo, com foco na parte tática, treinos de bola parada, também finalização. Logo depois as atividades foram liberadas, mas por pouco tempo. À noite tem que estar todo mundo de volta na Cidade do Galo para o regime de concentração para esse último jogo, antes do último jogo, né?
da fase de grupos do Campeonato Mineiro. O Galo, que já está praticamente classificado para as semifinais, precisa garantir a classificação e pode fazer isso mesmo com uma derrota, desde que Vila Nova e Uberlândia não consigam superar o Galo no saldo de gols. O Galo hoje é o líder do grupo B com 11 pontos, Uberlândia tem 8, Vila Nova também tem 8, o Galo tem 5 de saldo positivo, Uberlândia -2 e o Vila -4. Lembrando que para esse jogo devemos ter mudanças no time do Galo, muito provavelmente o Felipão poupando pelo menos alguns dos jogadores pendurados para não perder muita gente para as semifinais do Campeonato Mineiro, né? Para o primeiro jogo da semifinal, caso o Atlético avance. Lembrando que os pendurados são lateral direito Saravia, lateral esquerdo Arana, volante Otávio e a dupla de ataque Paulinho e Hulk. O Atlético ele não consegue melhorar a situação dele, né? De qualquer maneira, ele vai como o primeiro colocado para semifinal do campeonato estadual, né? O América, por exemplo, já tem 15 pontos ali na liderança do grupo C, o Cruzeiro que já atingiu 16 pontos, então o Atlético ele só vai conseguir passar como primeiro colocado do seu grupo. E o Tombense também tem 15 pontos. Então, ou seja, assim, o Atlético nem pega nem o Tombense. Porque o segundo colocado já vai sair desse grupo do Cruzeiro. O segundo melhor colocado será Cruzeiro ou Tombense. Isso. Até pelo campeonato, né, gera essa situação meio maluca, porque do grupo do Cruzeiro pode sair o primeiro geral e também o segundo melhor colocado. Então, ou nada disso. Né? Que seria o quarto, né? Não, do grupo do Cruzeiro sai o segundo melhor colocado. Só do grupo do Cruzeiro. Seria o quarto, né? O quarto colocado. Porque o segundo melhor colocado, ele entra como quarto, né? Exatamente. Coisas do Campeonato Mineiro, né? Pra parte de baixo da tabela, vale a tabela geral. Pra parte de cima, não. Aí é cada grupo. Interessante, né, gente? Ano passado, por exemplo, os 3 do triangular final foram do grupo do América. Esse ano aí pode acontecer alguma coisa parecida com isso. Agora, sobre essa questão aí de poupar ou não poupar, eu vou te ser bem sincero, até tá classificado, né? Até tá classificado, né? Esse saldo de gols que o Matheus passou aí, se o Atlético sofrer esses gols, o Vila e tal, aí realmente é pra fechar as portas, não tem condição. O Atlético tá com 9 de saldo aí, não tem nenhuma condição de tomar 9 do Ipatinga, por exemplo, ou toma 5, sei lá, e o Vila faz 4. Eu acho uma coisa completamente descabida. Eu acho que o Felipão, bom, não sei se ele vai fazer isso, né? Eu faria, mas se preocupar mais em relação principalmente à dupla de ataque, porque as opções são pouquíssimas, já pensando numa semifinal, que pode dar inclusive Cruzeiro e Atlético. Daqui a pouco nós vamos falar muito sobre, né, projeções e tal, mas imagina o Atlético não teria Paulinho e Hulk contra o Cruzeiro. Eles não resolveram muito nos 2 clássicos aí, tudo bem, mas são os 2 jogadores que podem render alguma coisa, podem surpreender. O Hulk, principalmente, pode mudar. De repente, o Hulk entra nesse jogo contra o Ipatinga, leva o terceiro amarelo e o Cruzeiro na frente ali. E aí? Eu acho complicado. Eu acho que deveria se poupar, sim, principalmente pensando em ataque. O resto do time, né? Aí é mais ou menos o que já tá desenhado mesmo. E pra poupar, né, Lélio, seria o único argumento esse de jogadores pendurados, né? Porque joga em casa, joga na Arena MRV. Não tem jogo no meio de semana o Atlético, né? Então não seria muito por desgaste, assim, dos jogadores, talvez. Então seria o único argumento esse, né? Essa maneira que falada que vai poupar aqui no futebol brasileiro é de uma maneira muito equivocada, né? Que o camarada vai concentrar e vai ficar no banco de reservas provavelmente. Então não vai estar poupando coisa nenhuma, né? Ali, quando você vai poupar, você fala, meu filho, vai aí descansar aí, faz alguma coisa. Mas o que eu fico preocupado, né, é com o adversário, porque o Ipatinga, ele vai vir para jogar a fuga, né, do rebaixamento, ou de lutar contra o rebaixamento. Pode até não golear e tudo mais, e seria muito ruim o Atlético terminar essa fase sendo derrotado. É isso aí que me preocupa. E aí vai para uma semana, porque o Atlético vai fazer um clássico, resta saber se é contra o Cruzeiro ou contra o América. Ele vai debaixo de porrada durante 6 dias, sabe? Levando uma cacetada atrás da outra. Como se já não bastasse o clima ser horrível até aqui. Então o Filipão tem que estudar muito. Quer poupar o Hulk, o Paulinho, o Arana, são esses os pendurados? Beleza, pode poupar, mas o resto tem que jogar. Aliás, precisa jogar, porque até agora não jogaram também.
Só para lembrar, o time do Atlético não jogou o futebol que a gente espera. Então, é isso aí. Eu sou totalmente contra poupar time, principalmente com uma semana de descanso. Mas eu entendo o lado dos cartões. É pertinente. Então, tira quem tá pendurado. Fica a expectativa para saber como é que a torcida do Atlético vai se comportar diante do Vargas, né? Que pode ter uma chance como titular, o que não ocorre desde junho do ano passado, naquele empate do Atlético por 1-1 contra o Bragantino no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Em 2024, o Vargas só jogou diante do Patrocinense na estreia do Atlético na temporada, entrou aos 20 minutos no lugar do Allan Kardec e diante do América aos 20 do segundo tempo, obviamente. E contra o América, entrando aos 19 da etapa final, no lugar do Alisson, o Vargas, que desde que chegou ao Galo disputou 131 jogos, marcou 24 gols, deu 10 assistências. A torcida não tá gostando muito do Vargas nos últimos meses, né? Não. Fica a expectativa para saber se, quem sabe, dependendo da situação do jogo, o Isaac e o Cadu, que são os jogadores revelados pelo Galo, os dois com 19 anos, podem ter a primeira oportunidade nesta temporada. Eles têm 3 jogos só com a camisa do Galo até agora, nesse ano nenhum. O Allan Kardec podemos ver em campo também, esse já muito mais experiente, no Galo há bastante tempo, só que disputou apenas 29 jogos e só fez 3 gols até agora. É por isso que eu digo que eu não apostaria no time dessa forma, porque além do adversário também tá querendo muita coisa, tem a história mesmo da reação da torcida em relação ao time, em relação ao Luiz Felipe Scolari e tudo mais. Então, pra mim, assim, é o que o Lélio falou, tira aí os que estão com cartão, ou começa com eles e tira depois, porque não dá pra arriscar. Não dá pra arriscar, porque o Atlético, gente, fez um péssimo campeonato mineiro até agora nessa primeira fase, né? A situação em relação à torcida é precária, né? A gente sabe que a pressão existe. Talvez, aliás, o Campeonato Mineiro só serve pra isso mesmo, né? Arrumar confusão. Então, eu não sei, eu não arrisco essa escalação com esse monte de gente poderosa aí entrando, base, não sei o que. Acho que na evolução do jogo até pode ser. E quanto ao Vargas, o próprio Breno trouxe ontem a informação de que já foi dito pro empresário dele que ele fica, né? Que ele vai entrar no esquema. Então é o seguinte, a torcida vai ter que acostumar com ele, ou entrando no jogo, ou ganhando vaga de titular, vai ter que acostumar. É uma coisa que, sabe, chegou... só completando, Breno, eu tava vendo, eu tava só lendo, não, na verdade ouvindo o PVC falar, e o PVC falou uma coisa, nosso companheiro, enfim, né, nas redes sociais e tudo mais, tem um carinho muito grande por ele, e ele estava dizendo o seguinte, o PVC tem muito essa relação de bastidores e tudo mais, e ele estava comentando o seguinte, que o Atlético, na verdade, o que se busca é que haja uma transparência com o torcedor. É chegar e falar assim, olha, não tem como, é isso aí, é isso. Nós temos este time, né? Não teremos, a princípio, condição de contratação de mais, lembrando que o Bernard já está contratado, né? E aí ainda pode vir um atacante até dia 7 e tudo mais. É isso aí. Nós não vamos além disso aqui. Entendeu? Para que haja uma condição de trabalho dessa comissão técnica e deste grupo. Porque enquanto você não faz isso e joga na transparência e na verdade aí com os torcedores, nem estou dizendo que a verdade é essa, tá? Estou concordando com o comentário do PVC. Porque é isso que parece, né? É o que fica pra gente. Enquanto você não faz isso, a cobrança é generalizada, gente. Não adianta. Ou você joga com a verdade, né, e com a história, é isso. Ou nós vamos montar, não sei o quê, um time lá, 4 Hulks, não era? Ou a gente vai montar mesmo um time para brigar por tudo. Então, mas acho que está na hora do torcedor ouvir a verdade, porque talvez ele esteja cobrando da arquibancada uma coisa que ninguém que está ali dentro de campo talvez possa responder para eles, né, a não ser a diretoria. Fala aí, Breno.
Não, é só pra poder lembrar, Odmara, quando eu montei esse time, eu tô tirando só os 4 que estão pendurados. Ah, não, sim, eu entendi. Eu tô colocando jogadores na frente deles. Entendi. É justamente que só isso. Eu ia pontuar também, né? Obviamente que nós estamos falando aqui de poupar ou não poupar os pendurados. Tô falando aqui pra poupar o time do Atlético, Everson e Gemerson, não. Os pendurados aí que o Matheus falou, principalmente, eu colocaria, por exemplo, o Vitinho na lateral direito, porque o Mariano tá contundido e o Sarabia tá pendurado. Vai o Vitinho, colocaria com maior tranquilidade. O Arana, lateral esquerdo, tá pendurado, colocaria o Rubens ali. Você colocaria o Vitinho e não o Edenilson? Colocaria. Eu acho que esse momento é um momento bom para quem sabe dar uma oportunidade. Não sei se o Scolari vai fazer isso, mas eu acho que seria um momento bom para colocar o Vitinho para jogar. Para colocar. Ele tem treinado entre os profissionais. Então, coloca para jogar, pô. Não vejo motivo para não colocar. E agora, quando eu digo principalmente em relação ao ataque, Paulinho e Hulk, que são os jogadores que podem fazer uma diferença numa semifinal. Aí de repente os dois tomam cartão, o Atlético vai ter que botar Isaac, Alisson, a turma toda da... Eu acho complicado. Então, por mim, esses aí que seriam poupados. Obviamente que só os com cartão, né? Agora, o Gemerson é que deve jogar, né, Matheus? O Gemerson não tem problema de cartão amarelo, ele tem sido titular nos últimos jogos, aliás, desde o início da temporada, né, com o Filipão. Foi também na última temporada o jogador da zaga que mais